coisa que eu mais detesto no mundo é homem babaca. Sabe aquele tipo de homem que fica assim arrastando o papo pra poder mostrar pros outros que é o melhor, que é o bonzão, que pega quem ele quiser, que todo mundo dá em cima dele? Nossa, eu tenho um ranço desse tipo de homem. E pro meu azar, eu fui trabalhar justamente na casa de um desses. Na verdade, não era o patrão, era o filho dele, mas ele tinha um poder enorme de conseguir me tirar do sério. Eu ficava boba quando eu escutava as conversas dele com os amigos. Ele contava detalhe das coisas que ele fazia com as meninas, contava nome, e ele ficava falando assim que fulano era ruim demais de cama, que aquela outra era tão magrinha que nem tinha onde pegar, que a outra era só banha, sabe? Diminuindo as coitadas. E eu pensava assim, meu Deus, se só existe homem desse jeito no mundo, eu prefiro 1000 vezes morrer sozinha. Mas até então eu nunca tinha falado nada direto pra ele, porque isso nunca tinha me atingido diretamente. Até o dia que ele começou a dar em cima de mim e ele falava comigo de uma forma como se eu fosse obrigada a ficar com ele porque eu era empregada, sabe? E ele falava assim que isso era só uma questão de tempo até eu querer ficar com ele, porque ele nunca tinha levado fora de mulher nenhuma. Mal sabia ele, coitado, que pelo contrário, eu tinha nojo da cara dele, pior do que tudo na vida. E aí, como eu não podia falar isso pra ele, né, assim, abertamente, porque eu realmente precisava daquele serviço, eu fiz o que eu pude, que foi reclamar com a mãe dele, porque a mãe dele sempre foi uma mulher muito certinha, ela gostava das coisas dela dentro do conforme, ela não passava pano pras coisas erradas que ele fazia, não. Fui lá e contei tudo, que ele tava me assediando, que tava impossível trabalhar lá desse jeito. E eu assumi o risco, né? Eu sabia que fazendo aquilo, ele podia ficar de marcação cerrada em cima de mim, ia ficar pior. Mas eu preferi isso do que ele ficar no meu pé querendo me obrigar a ficar com ele. E aí um dia, ele combinou de fazer uma festinha com os amigos dele lá na casa deles, né? E como já ia ser de noite, o meu turno não ia até de noite, a minha patroa me ligou perguntando se eu não podia ir dar uma força, ajudar a servir. E eu falei, claro, né? Porque também eu ia receber um extra e eu tava precisando. Tô lá servindo, e aí eles estavam uma turminha de amigos, uma rodinha lá conversando na beira da piscina, e eu fui levar a bebida pra eles. E quando eu cheguei, ele tava de costas, então ele não me viu chegar, e eu peguei ele no pulo falando de mim pros outros meninos, falando assim que ele tava pegando a empregada mais nova da casa, que no caso era eu, e que ela era muito bobinha, inocente, que ele que tava dando um trato nela, ensinando ela as coisas, sabe? Ele tava falando coisas assim absurdas, de nojenta. A minha vontade era pegar aquela bandeja que eu tava na mão e lascar na cara dele. Mas eu respirei e pensei, não, vou pensar com calma. A vingança é um prato que se come frio, e eu não sei como eu consegui servir pra eles e voltei pra cozinha. E quando eu cheguei na cozinha, a ex-namorada dele, que tava na rodinha de amigos, veio atrás de mim pra poder conversar comigo, porque ela ainda gostava dele. Eles só terminaram porque ele não respeitava ela, né? Ele não respeitava ninguém. E ela falou assim pra mim, olha, eu entendo que você pode estar gostando dele, né, porque ele é um menino muito bonito, charmoso, mas se eu fosse você, caía fora, porque ele tá acabando com seu nome pros meninos, falando assim que ele tá passando um rodo, ele tá te ensinando, mas você é muito sem gracinha, nem vale a pena. E ele chegou a falar assim pra turma que ele tava planejando escrever um manual com o título Pegando a Empregada. Olha se tem condições um trem desses. Eu fiquei com tanta raiva quando ela tava me falando aquilo, que eu nem tive força pra desmentir aquilo, falar pra ela que é mentira, que eu nunca tinha ficado com ele, nunca nem dei bola. Mas eu não consegui de tanta raiva, sabe? Naquela hora, eu larguei meu serviço todo pela metade e vim embora pra casa. E quando eu cheguei, cara, eu fiquei com tanta raiva que eu não conseguia chorar. Sabe quando uma coisa te tira mesmo do sério, que você não consegue nem chorar? Pra você ter uma ideia, aquele dia eu tive que tomar remédio pra dormir. E depois eu fiquei pensando, como que eu vou vingar dele? Porque eu precisava, eu tava com esse sentimento de vingança. Eu sei que não é certo, mas eu precisava lavar a minha alma e de todas aquelas outras meninas. E eu fiquei pensando como que eu ia fazer isso, e nada, e nada, e nada. Mas parece que quando a gente merece, Deus joga lá de cima. Porque um dia eu tava limpando o quarto dele e me deparei simplesmente com o notebook dele aberto em cima da cama. E o presente maior foi quando eu fui olhar lá, fui futricar e vi que o e-mail dele também estava aberto. Na hora me deu um clique assim, eu pensei, já sei o que eu vou fazer. Eu resolvi escrever uma carta de desabafo e mandar para todos os contatos que ele tinha no e-mail. E como ele já estava espalhando para todo mundo que ele estava passando rodo na empregada
Então ia ser fácil o pessoal acreditar naquelas coisas que eu tava escrevendo. E na carta eu acabei com ele, eu escrevi o seguinte: oi, aqui é a empregada. E hoje eu vim contar toda a verdade. Ele fala que ele pegou uma e não prestou, que a outra não prestou, que a outra é ruim de cama. Mas na verdade quem não funciona direito é ele, porque eu tentei ficar com ele 5 vezes e dessas 5 vezes 4 ele broxou. Tipo, eu esculhambei mesmo com ele, eu devolvi na mesma moeda. Eu sabia que ele ia virar o bicho pra cima de mim, né? Mas eu precisava ver a cara dele provando o próprio veneno. E quando ele chegou, que os amigos dele começou a ligar pra ele, a falar se ele tinha visto, ele só não me agrediu porque a mãe dele pulou na frente e não deixou. Nossa, ele veio uma onça, sabe? E eu só sabia rir da cara dele, vendo ele provar do próprio veneno. Nossa, foi a sensação melhor do mundo. E aí eu peguei e expliquei pra mãe dele, porque ela era muito gente boa, ela não merecia estar passando aquela cachorrada. E avisei pra ela que também ia processar ele, né, por calúnia e por assédio também. E que não era por causa do dinheiro, não. Eu processei ele pra ele aprender que existe lei e pra da próxima vez que ele pensasse em fazer aquelas coisas com outra mulher, ele lembrasse da dor de cabeça que eu causei nele e quem sabe, pelo menos assim, ele tomar juízo naquela cabeça dele. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como a menina mesmo da história falou, né, é o perdão que a gente deve pregar, mas, gente, essa vingança foi muito bem feita. Eu adorei também, eu também detesto esse tipo de homem assim. Graças a Deus o meu marido, ele é um príncipe, sabe? Eu costumo falar assim que a minha sogra criou ele muito bem. E se fosse ao contrário, eu não estaria casada há quase 17 anos, porque, nossa, eu sinto um ranço de ouvir esse tipo de homem que fica com a mulher e depois sai falando. Que seja falando bem ou falando mal, eu acho que ele não tem que sair espalhando a intimidade dos dois. O meu filho caçula é homem, ele vai fazer 13 anos e eu tento ensinar muito isso pra ele, sabe? Pra ele não ser esse tipo de homem, porque realmente é um dos piores defeitos que o homem pode ter. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham desse tipo de cara. Quero saber a opinião de vocês mulheres e de vocês homens também, porque eu não tô generalizando. Eu sei que assim como meu marido, existem vários outros príncipes aí espalhados pelo mundo que também merecem uma princesa do lado, não é mesmo? Espero muito que tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Não se esqueça, gente, é tão importante vocês deixar o joinha, não custa nada e ajuda muito no crescimento do canal. Se inscreva também se ainda não for inscrito para fazer parte aqui do nosso cantinho. Ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar toda vez que eu postar história nova. E me siga lá no Instagram que tá passando na sua telinha para ficar bem mais pertinho de mim. Só quero lembrar que esse canal é uma interpretação de histórias de vida. Histórias que são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes fictícias, histórias que eu recebo e que também eu escrevo. Gente, tem muita história que eu escrevo aqui no canal, muita, tá? Nunca tive a intenção de enganar ninguém, a minha única intenção é entreter vocês, trazer uma troca de experiência e muitas das vezes até lição de vida. E eu espero muito que vocês continuem sempre aqui comigo, tá bom? Beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau!